aproveitar algumas questões que nós começamos a falar semana passada. Estamos procurando esse entendimento vindo do Senhor, entender que o significado da nossa vida aqui na Terra, e compreender isso faz toda a diferença sobre aquilo que nós convivemos, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Tudo isso tem uma relação muito grande quando nós entendemos que a nossa vida, enquanto estamos aqui na Terra, ela não é permanente aqui, ela não é eterna aqui. Aqui ela é uma vida passageira. Nós temos um tempo de vida que o Senhor nos dá, e como vivemos esse tempo de vida aqui, é que devemos entender para viver melhor então e viver para o Senhor. Salmo 39, o mesmo texto que nós temos na semana passada. Nós temos aqui um salmo de Davi, onde Davi está buscando entender algumas coisas para a sua própria vida, sobre a brevidade, sobre a vaidade da vida, a brevidade da vida. E ele chega então diante do Senhor e começa então a falar primeiro para si próprio, nos primeiros versículos. Depois dele falar consigo próprio, ele vai falar agora para o Senhor. O texto diz que depois de falar para si mesmo, ou ficando um silêncio como mudo, falando para si próprio, o seu coração arde dentro dele, como um fogo dentro dele. Então ele solta a sua língua, agora começa a falar com Deus, dizendo: Senhor, faz-me conhecer o meu fim, faz-me conhecer a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto eu sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Amém? Amém. Vamos falar juntos a última frase? A minha esperança está em ti. Meus queridos, nós destacamos semana passada, não vou voltar em todo o conteúdo da semana passada, mas só para a gente situar no assunto. O salmista Davi estava ali clamando a Deus para que Deus revelasse a ele a verdadeira condição da vida, o significado verdadeiro da vida. E quando ele está fazendo essa declaração que no texto que nós lemos, ele começa então a refletir sobre uma série de situações, e aquilo vai trazendo dentro dele uma inquietação muito grande. Nós lembramos na semana passada que essa inquietação, no versículo 12, Davi diz assim: Senhor, ouve a minha oração, inclina os meus ouvidos para esse meu clamor que eu estou fazendo. Ele fala assim: olha, não te cales perante as minhas lágrimas. A oração de Davi foi muito mais do que palavras. Ele orou com as suas lágrimas. Ele chorou diante do Senhor naquele momento em que ele estava buscando entender verdadeiramente
que é a vida, o significado da vida, quanto tempo. E ele começa então a refletir sobre tantas coisas às quais ele havia passado, para chegar àquela conclusão, dizendo: olha, a nossa vida aqui na terra, ela é medida com palmos, é curta, é breve, não é nada diante do Senhor. O homem anda, ele anda como se fosse uma sombra vagueando no dia a dia. E aí nós trazemos isso para nós, para entendermos realmente essa duração da nossa vida, o que fazemos na nossa vida durante a duração dela. Portanto, é um texto que nos convida a contemplar a nossa vida, que ela é mortal, limitada pelos anos de vida, e leva-nos então a refletir sobre a importância de vivermos de maneira sábia, vivemos de maneira intencional e vivemos buscando glorificar a Deus, mesmo na brevidade da nossa vida. Glorificar sempre a Deus em todos os momentos. É um texto que a presença de Deus ela é sempre central ali. Tudo aquilo que Davi está dizendo, a presença de Deus é clara em todos os momentos. Ele então nos ensina que a duração da nossa vida ela pode ser limitada, mas ela pode ter um significado muito grande a partir do nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, meus queridos, é um texto que nos chama então a reflexão para podermos dar valor às coisas que realmente importam, coisas que realmente têm significado para nós, valores que são essenciais para a nossa vida aqui. Ele destaca algumas questões ali, nós enfatizamos na semana passada, a questão das posses materiais. As pessoas vão atrás, elas acham que a vida delas se limita às conquistas materiais e começam a viver em função dos bens materiais. E por causa disso, deixam de servir ao Senhor, deixam de congregar, deixam de amar ao Senhor, porque o alvo dela é ter uma condição financeira melhor, enriquecer, correm atrás de tantas coisas, mas daqui a pouco a sua vida acaba. E aquilo que você conquistou, conforme Jesus diz na sua parábola, para quem será? Você não vai levar nada disso com você. Por isso precisamos não ficar apegados às coisas terrenas e voltar sempre os nossos olhos e o nosso coração para as coisas espirituais, para que tudo possa fazer sentido então na nossa vida. Aprendemos também na semana passada que essa compreensão passa pelo entendimento que na nossa vida nós passamos por várias provações, muitos testes de fé. Realmente nós passamos por eles. Nós citamos o caso de Abraão, de Daniel, do rei Ezequias, detalhamos algumas coisas sobre eles e vimos que passaram por várias provas, foram aprovados nessas provas que eles passaram por ela. Então nós aprendemos também que os testes, essas provas que nós passamos da vida terrena, tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de uma pessoa. A pessoa se revela, o seu caráter se revela exatamente no momento que ela passa pelas provas. No momento que ela está sendo provada, ela vai revelar realmente quem ela é nesse momento. Mas a notícia agradável em tudo isso é que Deus quer que nós sejamos aprovados. Para isso, então, Ele nos dá recursos para isso. E também nós aprendemos também que as provas que eu passo não são as mesmas que você passa. Aprendemos que cada um de nós passa por provas diferentes, mas o alvo é o mesmo. O alvo é sermos aprovados. E aprendemos também que Ele não vai permitir que nós tenhamos provas maiores que aquela que nós podemos então suportar para sermos aprovados em toda ela. Mas uma segunda verdade que eu quero acrescentar aos nossos ensinos
ensinos a respeito disto é entender que a nossa vida aqui, ela pode ser comparada também a um cargo de confiança. Vejam, você já, no seu trabalho, já alguma vez, você já ocupou um cargo de confiança? Alguém já depositou confiança em você para alguma função, seja no trabalho, seja em casa, seja com amigos? Já confiou em você? Já confiou em você, por exemplo, em viajar, deixar você ali para tomar conta das coisas dele, da casa dele, dos seus bens? Já experimentou isso? Quando alguém confia em nós, qual o sentimento que nós temos? Nós temos um sentimento de felicidade, de alegria, ficamos satisfeitos e nos tornamos realmente responsáveis. E assim, meus queridos, é dessa forma que Deus deseja que você se sinta com as coisas que Ele confiou a você aqui na terra. Vejam, as coisas que você tem é uma função, um cargo de confiança que Deus te deu. Ele colocou você, te deu aquele bem que você tem, porque Ele confia em você. Ele te deu aquele emprego com uma forma de confiança em você. Ele te deu sua esposa, o seu marido, com uma confiança que Ele tem em você, se vocês não cuidar um do outro. Questão, a gente citou aqui agora, da Camila e do Caio. Deus deu o Gael para eles, porque Deus confia neles para cuidar dele. Deus deu os filhos a nós, a cada um de nós, como um cargo de confiança, e nos permite que os nossos filhos nos chamem do mesmo nome que nós chamamos o próprio Deus, de Pai, porque Ele confia tanto em nós desta forma. Então, meus queridos, nós precisamos ter muito claro isso na nossa vida. O nosso tempo aqui na terra, nossa energia, nossas oportunidades, nossos relacionamentos, recursos, tudo aquilo que nós temos são dádivas de Deus, são presentes que Deus nos deu, são coisas que Deus colocou nas nossas mãos para administrarmos, porque Ele confia em nós. Deus tão poderoso, um Deus tão perfeito, confiar em um ser pecador, imperfeito como nós. Se expressa o amor dele por mim e por você. Só o amor dele é capaz de fazer com que Ele confie em nós, mesmo quantas vezes nós já temos falhado com Ele, mas Ele renova o seu amor para conosco. Ele renova o seu amor a cada um de nós, porque Ele quer que nós confiemos nele todo dia da nossa vida. Entendemos esse ensino, meus queridos, começa então pelo reconhecimento de que Deus é dono de tudo, e Deus é dono de todas as coisas. Você não é dono de nada. Se Deus quiser, Ele tira tudo que você tem de uma vez. Tudo. Deus pode tirar tudo que tiver, porque foi Ele que deu para você. Mas por que Ele não faz isso? Porque Ele quer que você reconheça que aquilo que você tem foi dado por Ele para ser bênção na sua vida, não para afastar você da presença de Deus. Meus queridos, tem pessoas que elas ficam nessa luta desenfreada de achar que é dona de alguma coisa. Por causa disso, elas se afastam da fé em Jesus. E às vezes elas têm que perder muita coisa, chegar ao fundo do poço para reconhecer que não é dono de nada. Espero que você não chegue nesse ponto. Que tem que perder para reconhecer que você não é dono, que tudo é do Senhor, tudo vem dele. O salmista, Salmo 24, diz o seguinte: que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e o que mais? Aqueles que nele habitam. De quem é?
É de Deus, é do Senhor. Então significa o seguinte: se a terra é dele, onde eu piso, onde os meus pés pisam, é dele. Eu estou pisando em terra santa, é dele, não é minha. Se eu reconheço que as coisas que estão ao meu redor, a natureza que ele criou, todas as coisas pertencem a ele, nada é nosso, ele vai dizer, para não ficar nenhuma dúvida, ele diz o seguinte: não só a terra e as coisas, o mundo que ele criou, mas também aqueles que nele habitam. Todos os que habitam aqui pertencem ao Senhor e estão aqui por causa do Senhor. Você só veio ao mundo porque Deus quis que você viesse. Você precisa reconhecer isso, reconhecer que você está aqui não por um acaso, mas por uma provisão de Deus. Mas para isso, precisamos reconhecer também, meus queridos, que nada daquilo que nós possuímos é realmente nosso. Deus apenas nos empresta por um determinado tempo aquilo que nós temos. Chega um momento que Ele vai pedir de volta. E como é que nós estamos tratando tudo isso? Tudo aquilo que encontra diante de nós não nos pertence, pertence ao Senhor. Então, pergunta para você pensar sobre isso. Como é que você tem tratado, tem cuidado de tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Como você tem cuidado dessas coisas? Como você tem cuidado ali das suas relações, do seu trabalho, dos seus recursos que você recebe no seu dia a dia? Como você tem cuidado da sua família? Como você tem cuidado dos bens que Ele coloca nas suas mãos? Como você tem administrado as coisas que Deus te deu? Acrescento um pouco mais algumas coisas nessa pergunta. Como você tem administrado o seu tempo? O tempo não é seu. Quem é eterno é o Senhor. Ele é o Deus da eternidade. Você não. A sua vida é curta, é passageira. Esse tempo que Ele te dá para viver, como você está vivendo esse tempo? O que você tem feito com esse tempo que Ele está dando a você? Muita gente não tem sido bom mordomo do tempo, e aí elas colocam tantas coisas de compromissos na sua vida, que aí elas dizem o seguinte: eu não fui à igreja porque eu não dei tempo, porque eu estava tão ocupado com tantas coisas. Ah, meu querido, se Deus tirasse o seu tempo, Ele tiraria a sua vida. Tirar o seu tempo é tirar a sua vida. Mas Ele quer que o seu tempo seja prioridade para Ele. Você não pode deixar que o tempo é o que sobrar para Deus. Não, é errado. Achar que você não ter tempo para Deus, então vamos permitir que Deus faça a mesma coisa. Não ter tempo para você, como seria a sua vida se Ele não tivesse tempo para você? Precisamos refletir sobre isso, meus queridos. Quando nós falamos que não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a palavra de Deus, não temos tempo para as nossas reuniões na igreja, porque você acha que você é dono do seu tempo, e aí você tira aquele tempo que Deus te deu para ser bênção para a sua vida aqui e transforma isso em um sofrimento e uma dor intensa para você. Precisamos pensar sobre isso. Uma outra coisa que você pensar, como você tem administrado
o seu próprio corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Salmo 139. Salmo 139 fala que nós somos formados por Deus. Ele nos vê, Ele vê o nosso corpo ainda como era somente uma matéria. Ele diz que Ele já sabia ali o tempo da nossa vida, quanto tempo viveríamos. Nós só nascemos, meus queridos, porque Deus cuidou desse processo da nossa gestação até nós nascermos. Quantas gestações que não vão até o final? Quantos partos que se fazem onde os filhos não nascem? Quantos abortos não provocados, né? Quantos abortos voluntários do organismo que ocorrem? Nós mesmos tivemos essa experiência no início do nosso casamento. Meus queridos, mas Deus olhou para nós e disse, deixou claro para nós que nós viríamos a vida, Deus nascer, viver. O nosso corpo que Ele nos deu, nos formou. O nosso Salmo 139 vai dizendo que Ele vai formando o nosso corpo, colocando os ossos, formando tudo em nosso corpo, dando forma a cada um de nós. Esse corpo que Ele nos deu para viver aqui, Ele nos deu porque Ele quer viver a vida dele no nosso corpo. Para isso Ele mandou Jesus, para nos salvar, para nos purificar do nosso pecado, porque a Bíblia diz que o pecado, ele leva para a morte, o salário do pecado é a morte, o corpo é destruído. Aí o Senhor Jesus vem, Ele vem com o objetivo de alcançar, entrar no nosso coração, nesse corpo que foi feito pelo próprio Deus. Agora Jesus, Filho de Deus, vem e entra em nosso corpo e faz morada dentro de nós por meio do Espírito Santo. Aí Paulo vai dizer assim, porque o nosso corpo agora é o templo, é a habitação, é o lugar onde o Espírito Santo mora. O que nós fazemos? Como nós honramos esse Espírito Santo que habita dentro de nós? Como nós temos usado esse corpo? Se o Senhor Jesus está em nós e nós usamos este corpo de forma indevida, estamos envergonhando aquele que vive dentro de nós. Precisamos ter o nosso corpo transformado. Sabe por quê? Falei sobre isso há poucas semanas atrás. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer que esse corpo, matéria, que lá no Salmo 139 nos diz como foi formado, esse corpo que Jesus veio morar nele, ele vai dizer assim, que esse corpo, ele é semente para o corpo glorificado. Quando nós morrermos e o corpo volta ao pó, conforme a Bíblia diz, esse pó vai ser a semente de um novo corpo glorificado, que Paulo diz, que quando Jesus voltar, aqueles que pertencem a Jesus terão seus corpos ressuscitados e transformados. Esta semente deste corpo pode ser colocada no túmulo desde a criação do homem, desde a morte de Abel, até todos que morrerem, até o dia que Jesus voltar. Os seus corpos, a semente está depositada na terra, para que possa ser ressuscitado, transformado, glorificado, para estar com Jesus no reino celestial. Por isso precisamos cuidar do corpo. Ele é o templo do Espírito Santo. E outra pergunta também, está a questão do lugar onde você vive, as suas influências, os lugares onde você está convivendo com as pessoas, como
você tem administrado isso? Tem vivido para Jesus? As oportunidades que você tem vivido para Jesus? Como você tem administrado também os seus bens, os seus recursos? Que na verdade, repito, não são seus. Deus te deu. Tudo veio dele. Como você administra tudo isso? A sua fidelidade para com o Senhor, como está? Outra coisa também quero que você pense comigo. O Senhor, quando Ele nos deu o nosso corpo para vivermos aqui nesse tempo, Ele nos dotou de dons, de talentos e de habilidades aqui. Agora, veja o seguinte: quem nos deu dons, ou talentos, ou habilidades para qualquer coisa aqui, veio do Senhor. Agora, como nós usamos os nossos dons? Como nós usamos esses nossos talentos e as nossas habilidades? O Senhor nos deu para servirmos na sua obra. Os nossos dons, Paulo fala muito sobre isso em Romanos e também em Coríntios. Os nossos dons, a própria palavra identifica, dom é algo dado, dádiva, foi dado pelo próprio Deus. Aquilo que você tem o dom de fazer, você não faz isto porque você quer, mas porque Deus te deu esse dom. Como você tem usado isso? Tem te dado habilidades em tantas áreas da sua vida, tanto profissional quanto da própria igreja. Como você está usando isso? Meus queridos, tudo isso nós precisamos entender que o Senhor nos dá para usarmos aqui, e quando estamos aqui. Mas isso aqui, esse tempo aqui, é transitório, é passageiro. Estou dizendo isso para que você lembre que a nossa estadia aqui é um cargo de confiança. E Deus nos dá os recursos para exercitar esse cargo de confiança, que são os dons, nossos talentos, habilidades. É Ele que nos dá. Você tem uma habilidade profissional, você acha que é esforço seu? Não, meu querido. Você só tem essa habilidade porque Deus te deu. Qualquer coisa que você faz na sua vida veio de Deus. Como você está administrando isso? Reconhece que é Deus? Então precisamos, meus irmãos, pensar em tudo isso nesse período breve da nossa vida, porque Deus apenas nos empresta esse tempo aqui na terra. Veja o seguinte: quando Deus criou Adão e Eva os colocou lá no Éden, Deus nos nomeou para serem administradores, para cuidar de todo o jardim. Deus confiou neles para cuidar de tudo isso. Então, quando nós reconhecemos que isto que Deus coloca nas nossas mãos traz para nós também responsabilidades, é preciso que nós busquemos ao Senhor para reconhecer que tudo vem dele. Eu quero ler com você um texto, 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim: o que te diferença? E que tu tens que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não houver recebido? Vejam que Paulo vai mostrar aqui que algo caracteriza a nossa vida. Mas precisamos entender que tudo que nós temos foi recebido. E isto que nós recebemos não é motivo para nos gloriarmos. Não.
é motivo para reconhecermos quem foi que nos deu, porque tudo vem de Deus, e apenas administramos aquilo que Deus nos deu. Meus queridos, Jesus sempre referia a vida aqui como cargo de confiança, e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Eu não vou ler todo o texto, não, mas eu quero citar o texto para você, que você pode ler depois na sua casa. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14 até o versículo 30, Jesus fala ali sobre a parábola dos talentos. Um homem de negócios que confiou sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando ele retorna, ele chama aquele servo para prestar contas. Então, ele vai avaliar a responsabilidade que cada um dos servos teve e recompensou cada um deles adequadamente. E aí, no versículo 21, o Senhor vai dizer para eles assim: muito bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então vejam, meus queridos, quando o Senhor Jesus fala dessa parábola, ele está falando exatamente dessa questão que nós estamos compartilhando com você. Aquele Senhor representa o próprio Deus, confiando nos seus servos para cuidar dos seus bens, das suas coisas aqui na terra. Mas vai chegar um momento em que esse Senhor vai voltar, e aí você vai ter que prestar contas daquilo que você fez com as coisas que Ele confiou em você. E meu querido, como você está então na sua vida para ser avaliado pelo Senhor? Na avaliação do Senhor, você será aprovado por Ele. Ele está confiando em você. Se você tem negado a confiança dele em você, é tempo ainda de arrependimento, de colocar a sua vida, seus dons, seus talentos, suas habilidades a serviço do Senhor. É tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, é tempo de entrega, é tempo de transformação, é tempo de viver essa nova vida com Cristo, reconhecendo que Ele é Senhor da nossa vida, que a nossa vida aqui não é permanente, e que Ele está confiando em nós, que nós estaremos administrando bem toda a nossa vida e tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. O Senhor nos abençoe, meus queridos, nos ajude para que a gente possa realmente viver durante esse tempo, onde estivermos, qualquer circunstância, mas sempre reconhecendo que precisamos estar preparados para prestar contas ao Senhor, porque um dia Ele vai voltar e Ele vai exigir isso de nós. Ele confia, mas Ele vai exigir prestação de contas. Entregue a sua vida ao Senhor, comece a viver uma vida comprometida com o Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que a palavra do Senhor é viva e eficaz, que essa palavra do Senhor penetre no nosso coração nesta noite e nos faça refletir como nós temos tratado as coisas do Senhor, como nós temos tratado a nossa vida, o nosso corpo, o nosso ser como criação do Senhor, como temos vivido de forma de honrar ao Senhor com essa confiança que o Senhor tem em nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Nos ajude a ser fiel ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, Pai. Recebe, Deus, a nossa vida como oferta ao Senhor nesta noite, Pai. E trabalhe em nós, para que esses princípios, esses valores, fiquem realmente vivos em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, transforma a nossa vida e nos faz mordomos fiéis do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor.